Olá, meu povo. Olá, meu povo, minha galerinha. Nós aqui de novo. Trazer mais um conteúdo aí que vai ajudá-los no Enem, dando que a sequência a essas aulas voltadas para o Enem. E hoje eu trago para vocês a questão da variação linguística. O que é a variação linguística? Primeiro, a questão da língua, né? A língua, ela sofre, né, como toda a sociedade, ela sofre mudanças. Então, um dos princípios da relação entre língua e sociedade, que assim como a sociedade muda, se transforma, a língua também muda, a língua também se transforma. Então, uma das características da língua é a mudança. E a língua, ela não é homogênea, o que significa dizer que ela constitui um feixe de variedades, um conjunto de variedades, como vocês podem ver aí no slide. Então, o que a variação linguística trata? É justamente desse conceito de que a língua é sujeita à mudança e que a língua ela não é homogênea, ela se constitui através de diversas variedades, que a sociolinguística vai chamar de variedades, né, linguísticas. Então, em função disso, existe uma classificação, as ciências da linguagem, como eu falei, a sociolinguística, é um ramo da linguística que vai estudar a relação entre língua e sociedade. E aí a sociolinguística, ela traz alguns conceitos importantes para que todos nós possamos entender que não existe só aquilo que os cientistas e que o senso comum chama de norma padrão. Inclusive, há uma distinção entre norma padrão, que seria uma norma ideal, um abstrato, uma construção de norma, que é uma norma ideal, que às vezes concretamente ela não existe, e a norma culta, que seria a variante de prestígio falado pelos falantes cultos, ou seja, aqueles falantes que têm um nível de escolarização superior. Embora esse critério também seja discutível, mas é um critério mais objetivo possível, que é a ideia dos falantes cultos, que é diferente da norma padrão. Trazendo para vocês, vamos ver aqui, meu segundo slide. Então, em função dessa transformação, dessas variedades, a sociolinguística e grande parte de nós educadores, professores, nos apoiamos, os livros didáticos nos apoiamos, então, nesses conceitos para falar um pouquinho dessa variação. A variação social, não trago para vocês os termos técnicos, a variação social é aquela que ocorre em função justamente dos modos de falar diferentes aqui, das classes sociais diferentes. Nós sabemos que as classes sociais, as pessoas que são categorizadas em função do seu poder econômico, evidentemente, um dos critérios para se definir uma classe é a questão econômica, a questão cultural, a questão educacional, e nós sabemos que um país como o nosso, com tantas desigualdades, as classes estão aí, as diferenças sociais, culturais, educacionais são gritantes no nosso país, sobretudo no momento em que a gente vive, até historicamente, mas essas diferenças se acirram agora nesse momento de pandemia. Então, as classes sociais, elas diferem no modo de falar, né? Então, o uso de determinadas variantes, né, e que trago essa imagem, rola, é nóis, só, demorou, e outras que vocês bem conhecem, né, o uso de determinadas gírias
que corresponde a um vocabulário específico de um grupo social, né, caracteriza essa variante social. O uso do dialeto, por exemplo, caipira, em relação às chamadas normas de prestígio, as normas urbanas, caracteriza justamente essa diferença. O indivíduo mais escolarizado, ele tende a se aproximar ao falar da norma de prestígio, enquanto o indivíduo menos escolarizado, né, com a condição socioeconômica não tão, né, uma condição socioeconômica menor, ele tende a usar uma variante popular. Então, aqui nós chamamos de variação social. Uma outra variação extremamente importante, e acho que grande parte de vocês já viram, inclusive com os demais professores e professores de redação, é a variação geográfica, aquela que ocorre em função dos lugares diferentes em que se fala a língua. Né? Os lugares aí compreendem as regiões, os estados, por exemplo, português de Portugal, português do Brasil, as diferenças, né, bem marcantes entre esse português, que alguns, inclusive, defendem o uso do português, do brasileiro, como uma língua diferente do português de Portugal, porque eles se distanciaram, sobretudo no aspecto, né, da fonética, da pronúncia do sotaque. As diferenças entre os falares, né, os falares regionais, região sul, região sudeste, o nosso baianês, o nosso falar típico, característico aqui da Bahia, que vai justamente determinar o que nós chamamos de variação geográfica. Né? E alguns tecnicamente chamam de variação diatópica. E vocês têm aqui uma charge, o gaúcho mineiro. A charge justamente explora essa questão da variação dos falares regionais. Na minha terra só tem macho. Uai, na minha terra metade macho, metade fêmea. E nós está achando é bom demais. É claro que aqui, né, é uma charge ou uma tira que explora a questão do humor, do efeito de humor, mas para marcar justamente esses falares. Evidentemente que aqui não, a charge não traz, a tira não traz as marcas reais da diferença entre os falares gaúcho e mineiro. Esse uai, que é muito, né, o mineiro, o tchê, são marcas, mas não só isso, evidentemente. Mas para vocês é importante saber que a língua, né, ela, em função da região em que ela é falada, ela apresenta algumas marcas na forma de articular determinados sons. Né? Por exemplo, o R, o porta, né, do paulistano, o paulista, esse R mais arrastado. As diferenças, por exemplo, entre os falares baiano, o baianês e as outras regiões. Então, é importante que vocês saibam, né? Isso é evidente, algumas existem marcas no vocabulário, na forma de articular as palavras, os chamados sotaques, enfim, né? Então, você tem aí o que nós chamamos de variação geográfica. Há outro tipo de variação, é chamada variação histórica. A variação histórica é aquela que ocorre justamente na comparação das diferentes etapas da língua, que leva em consideração o tempo. Então, você faz um recorte e de um determinado tempo
da língua e compara, por exemplo, a língua falada no século XIX e a língua falada hoje, né? Então, o processo pelo qual a língua portuguesa passou, né, as suas mudanças, as transformações, em um caso bem conhecido acho que todas as pessoas, de todos os estudantes, grande parte dos professores falam muito da, né, o vomicê, vansumcê, vosmicê, vosmicerdes, né, que são formas de tratamento utilizadas, se não salvo engano, no período colonial, né, vosmicê, vansumcê, que são variantes, né, vosmecês, e que nós chegamos a essa forma, que eram formas de tratamento, e chegou a essa forma, você, passou a ser um pronome pessoal, né? E aí nós temos aí essas variantes, você, e se, né, utilizado sobretudo na fala. Então, isso marca que justamente o caráter de transformação, de mudança a que a língua está sujeita. É claro que essa mudança é uma mudança lenta, é uma mudança que não ocorre de uma hora para outra, todo um processo histórico de mudança interna à língua, de fatores internos à língua, de fatores externos a ela, fatores, né, sociais, fatores políticos, fatores geográficos. Todos esses fatores vão influenciar na mudança linguística. Isso. O próximo slide nós vamos falar da variação estilística. O que seria essa variação estilística? É uma variação que ocorre em função do grau de monitoramento. O que é isso? Monitoramento, ou também chamado registro, monitoramento, o grau de formalidade da situação. Então, o grau de monitoramento, ele se situa nos polos, né? Menos formal ao mais formal. Então, se nós, os falantes, né, em função do contexto, em função da situação, nós vamos monitorar a nossa fala ou a nossa escrita. Uma situação formal, ela vai exigir um grau de monitoramento maior. Por exemplo, uma palestra, alguém que vai dar uma palestra, há um grau de monitoramento maior da fala em função do contexto, em função da exigência daquele momento, em função do próprio gênero, em função das pessoas que vão ouvir, das expectativas exigidas para aquele momento. Se um grupo de jovens, alguém vai falar, vai bater um papo, uma reunião entre um grupo de jovens, o grau de monitoramento ele pode variar. O menos formal ou um grau médio de formalidade a depender do tipo de reunião, né? Do tipo de componentes que formam aquele grupo. Então, isso que nós chamamos de grau de monitoramento, né? Seja na fala, seja na escrita. Porque há quem pense que o grau de só a fala seria informal. Mas há uma fala que é planejada, organizada, com base na escrita. Então, é possível ver, por exemplo, um jornal nacional, às vezes o discurso ali, o texto é falado, mas há um grau de monitoramento, de planejamento muito grande. Então, em função desse grau de tensão, nós temos uma linguagem mais relaxada ou não. Vou passar o próximo slide para finalizar, que é a chamada variação diamésica. Né? Variação diamésica. A variação diamésica é justamente aquela que ocorre em função da modalidade. Né? Modalidade escrita e falada. Essas duas modalidades, elas são diferentes e elas se aproximam e elas se distanciam. Né? E
A questão da modalidade está muito relacionada também com a questão do monitoramento, né? E do grau de letramento. O que é isso? O letramento, de uma forma bem simples, são as práticas de leitura e escrita que nós somos envolvidos durante a nossa vida. Então, quanto maior o grau de letramento, quanto mais a gente tem acesso às práticas de leitura, às práticas de escrita, né, a gente tende a perceber e aí monitorar também os nossos textos, né, os nossos textos. É claro que a escrita, né, ela tende a ser mais conservadora, tende a ser, né, muito mais planejada, ou melhor, eu diria que ela é planejada de uma forma diferente, porque a relação tempo e espaço é diferente. A língua falada ela também é planejada, só que ela é planejada no momento mesmo da interação, do processo de interação, né? O texto é refeito naquele próprio momento, enquanto no texto escrito você pode rever o que você diz, reler, reescrever, enfim. Então, o grau de planejamento, a gente fala assim nesse sentido, ele é diferente porque a questão espaço-tempo é maior. É isso. Então, de uma forma resumida, falei que um pouquinho da variação linguística. Não me ative tanto a falar, porque eu já postei um vídeo lá no Classroom sobre as funções ou melhor, a variação linguística. Vocês já viram também com os demais professores, que eu creio, com os professores de redação, o senhor Luiz, a professora Simone, e é apenas um apanhado da questão da variação linguística, porque é importante, porque a variação ela é importante no Enem e na própria vida, porque a gente precisa entender que existem normas, né? Normas de prestígio e as normas urbanas e as normas não prestigiadas ou normas populares. E o preconceito, né? O preconceito linguístico, normalmente é um preconceito social, está muito associado a essa questão de enxergar a norma, né? Aquela norma abstrata, ideal, a norma padrão, como o uso de um falar correto, né? Então, quando nós absorvemos esse conceito do certo, do errado, a gente não percebe que existem muito mais coisas para além do certo e errado. Há um teórico, o Marcos Banho, um linguista, que fala muito dessa questão da adequação linguística, a adequação da sua fala, da sua escrita, aos contextos de uso, né, aos gêneros textuais. E aí você monitora a sua fala, a sua escrita, a depender do contexto, a depender do gênero textual. Então é importante, em vez de se aferrar ao certo e errado, é preciso substituir esse certo e errado por um termo talvez mais neutro, né? É a questão da adequação, que é adequar a sua fala àquele contexto, se isso for necessário, se isso for o seu desejo, porque às vezes a situação exige, e é uma situação que não é só uma situação linguística. A maioria das vezes a situação não é linguística, é uma situação muito mais social, né? As pessoas nos avaliam por aquilo que falamos e pela forma como falamos, né? Meu texto agora é um texto espontâneo. Eu posso, de repente, cometer algum tipo de deslize do ponto de vista da norma padrão e ser avaliado negativamente por aqueles que né, assistem a esse vídeo e me avaliarem negativamente, que é uma avaliação muito mais social do que linguística, porque à medida, quanto mais eu monitoro a minha fala, a minha escrita, me torno talvez menos natural ao falar sobre determinado conteúdo. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? E o mais importante é combater a questão do preconceito linguístico. É preciso dominar, sim.
essa norma de prestígio, porque ela faz parte, né? Existe uma avaliação social, é uma questão também de poder, né? A língua é uma atividade de poder. Dominar uma língua é importante, dominar as normas linguísticas, ser um poliglota, como diz o Bechara, embora seja um gramático, que tem seus aspectos voltado para a questão conservadora, mas ele diz algo interessante: precisa ser um poliglota na sua própria língua. Significa que dominar essas ferramentas, essas variedades, compreender e utilizá-las de forma adequada. Todos nós temos nosso estilo de fala, e nos adaptamos aos contextos. Um estilo mais familiar, menos familiar, um estilo mais formal, dependendo da situação. E é isso. O importante é questionar, né, toda forma de preconceito, seja ele social, seja ele sexual, seja ele linguístico. Toda forma de preconceito deve ser combatida, questionada. E há esse preconceito, que às vezes passa despercebido, é justamente o preconceito linguístico, que está muito associado ao preconceito social. O indivíduo é avaliado negativamente quando ele pertence a um grupo social estigmatizado, não valorizado socialmente. Ok? Um grande abraço, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. E não esqueçam de divulgar, falar para os colegas. Precisamos aí que mais estudantes assistam os vídeos e nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço e até mais.